Prezados membros do grupo, muito boa tarde. Eu penso que a forma como o deputado Nelito se pronunciou neste vídeo, agora no TikTok, deixa claro que pronunciou-se como político, claramente. Mas eu penso que a relevância da análise do que ele disse não vai pelo seu nível acadêmico. O deputado Nelito é a pessoa menos indicada para falar nos termos que falou sobre o senhor Presidente da República, porque ele sabe bem a origem dele, para estar onde está. Antes, quando na UNITA esteve Dr. Samakuva como presidente, o trabalho que ele fazia pelos corredores, ficava a fazer a campanha de descrédito contra Dr. Samakuva, falando mal. Usaram ativistas cívicos para descredibilizar totalmente Dr. Samakuva e mostrarem que o Moisés, como chegaram por denominar nas redes sociais, o Moisés que faria a UNITA atravessar o ermo até a terra prometida, era o atual presidente do Partido Unido. Nelito é a pessoa menos indicada para falar de círculos de amigos. Muitos ativistas sabem, quando da realização de algumas manifestações ficaram detidos, que tipo de tratamento foi dado aos ativistas que eram amigos dele. Nelito foi lá para a casa dos familiares, deixou alguns apoios, produtos de cesta básica e tal, e outros não estavam nem aí, mas todos obedeceram orientações expressas dele para levarem a cabo algumas manifestações. Até que muitos dirigentes no Partido UNITA, pelo grau de amizade que têm, teriam a coragem de fazerem o que o senhor Presidente da República fez, já que ele refere-se que tem uma relação de bastante proximidade. Segundo ele, o senhor Presidente da República nomeou esta juíza por amiguismo e não por competência, não por meritocracia. E aliás, é o que ele fez entender no vídeo. Teriam coragem? Quantas irregularidades aconteceram na UNITA por amiguismo e ninguém tugiu nem mugiu? Olhem para aquela vergonha que foi o congresso do braço feminino da UNITA. Alguém gritou? Alguém falou alguma coisa? Alguém disse alguma coisa apesar das irregularidades que se notaram? Apesar da alegada manipulação dos resultados eleitorais do congresso do braço feminino da UNITA? Olhem a pouca vergonha que está a acontecer agora, nas vésperas do congresso que vai acontecer agora, do braço juvenil da UNITA. Eliminarem candidatos da forma como eliminaram, por amiguismos. Então eu penso que é o javali a falar do porco, desculpe o termo. É o javali a falar do porco. Se falarmos de amiguismo, vamos levantar aqui assuntos muito comprometedores sobre o Nelito. Muito comprometedores sobre o Nelito. É a pessoa menos indicada para falar desse tipo de situações. Ele é um simples secretário provincial do maior partido na oposição. Quando esteve nas vestes do secretário municipal da UNITA de Belas, o que ele fez com os correligionários do partido que faziam parte do secretariado, particularmente os membros dos órgãos de fiscalização do partido, quando se falava em contas, em prestação de contas? O Augusto Zonda, o colega dele, que era dos órgãos de fiscalização, combateu-lhe só como secretário municipal do Partido UNITA de Belas. Não gostava quando se falava em prestação de contas. E não é o único, combateu outras pessoas, em outros municípios. Quando foi mais para cima, combateu. Não vamos aqui levantar assuntos que depois vão entender que está-se a atacar a pessoa e não a situação. Infelizmente, o Nelito é um moralista sem moral para falar do senhor Presidente da República. Estão a acontecer coisas piores. Esse congresso que se avizinha aí da Jura é o grande exemplo disso. Grande exemplo disso. Eliminarem candidatos porque são indisciplinados, andaram a falar mal de entidades do partido. Candidato que lhe venceu nos municípios
Estou a falar do Marques. Praticamente ele venceu nos municípios. Hoje quer vir dar moral de separação de poderes. Se nunca chegaram ao poder ainda, a UNITA nunca foi poder, mas só como secretário municipal vimos o que vimos. Simples valores que eram cabimentados pela direção-geral do partido para o Comitê de Belas, o barulho que deu, quantas pessoas ele combateu, que sempre nas reuniões ordinárias do secretariado executivo do município tocavam nos números, ele combateu exaustivamente até se cansarem. Tanto é a pessoa menos indicada para falar de separação de poderes. E repito, eu já vali a falar do porco. É a pessoa menos indicada. Acredita em políticos como Nelito, pessoas ingênuas que conhecem-no apenas pela mídia, na Assembleia Nacional, conhecem-no assim pelas redes sociais, vídeos do TikTok e o resto, não conhecem suas práticas. Quem conviveu com ele sabe que tipo de pessoa é o Nelito. Falar de amiguismos, usarem pessoas, sinceramente. Está ali os dois presos políticos hoje, a sua sorte. O seu líder hierárquico a nível do partido até chegou ao ponto de dizer que nem conhece aqueles militantes, ou pelo menos o Luther King, não o conhece de parte alguma, quando várias vezes já falaram. Começaram com ele e terminaram com ele. Então são pessoas sem moral. São pessoas sem moral. A forma como saíram de onde estavam para assumir a presidência do maior partido na oposição, para pessoas sérias, não têm moral para falar para pessoas sérias. Não têm moral para falar de pessoas sérias. A forma como, ainda nas vestes de presidente do partido UNITA, como atacaram, descredibilizaram, alegadamente utilizaram ativistas para manchar a imagem do presidente em funções do partido, reunião dos órgãos internos do partido, órgãos decisórios, pessoas que nem são da UNITA, não têm cargo, a fazer ameaça à integridade física das pessoas que estão na reunião. É muito grave como chegaram à presidência da UNITA. É muito grave. É muito grave. E sorte é que muitas dessas pessoas que se sentiram intimidadas não acorreram aos órgãos de justiça para chamar a razão, senão estariam a responder processos, como membros ou como cidadãos pertencentes a um partido que usaram meios pouco convencionais ou alegadamente ilegais para chegarem onde chegaram. Então não tem moral para falar. Como cidadão podem até falar. Como cidadão, todo mundo é livre, estamos num partido democrático de direito, num país democrático de direito, uma república soberana, onde há liberdade de expressão e de pensamento. Podem até falar, como cidadãos podem até falar, mas como políticos já era. Como político já era. E muitos desses políticos é bom estarem preparados. É bom estarem preparados. Porque muitos de nós já não somos manietáveis, manipuláveis. Ainda haverão surpresas a nível da sociedade angolana para estes políticos. Grande parte da sociedade angolana cansou-se destas politiquices. Atira pedra, esconde a mão. Não. Falem de outras pessoas, não da maioria dos membros da direção, da atual direção do Partido Unido. Falem de outras pessoas. Falem de outras pessoas. Falem de outras pessoas. Esse deputado, infelizmente, não é a pessoa mais indicada para... Como deputado, não é a pessoa mais indicada para falar nos termos em que falou. Infelizmente, não é a pessoa mais indicada, por efeito. Não é, definitivamente não é a pessoa mais indicada. Não é a pessoa mais indicada. A pouca vergonha foi o que aconteceu agora. Já não... Desculpa, estou a ser muito repetitivo, mas desconcertou-me um bocado o pronunciamento dele, desconcertou-me um bocado. Quanta hipocrisia. Aguardem, a sociedade ainda vai surpreender muitos políticos. Anônimos, aparentemente anônimos, vão surpreender muitos políticos em Angola. Há muitos desafios pela frente. Muita falácia, mas só com os parcos valores financeiros que têm acesso por via do grau de representatividade, já que nesse país tudo é por nível representativo, só os parcos valores que recebem
fazem o que fazem. Não imagino na gestão dos fundos globais do país, nos vários ramos, vários setores, melhor, vários setores produtivos do país, não é? Não imagino. Só com os parcos valores que recebem do OGE, de acordos pós-guerra, instituições de fiscalização por via da representatividade têm que ter lá representantes, passo a redundância, enfim, já fazem o que fazem. Não penso, não faço ideia na presidência da República, não faço ideia. A sociedade angolana despertou bastante, tanto a nível de quem gere o país, como a nível de quem almeja ser poder. Despertou bastante e vem aí surpresas, podem estar certos disso. Mas, como deputado, o prezado Nelito Cuico não é a pessoa mais indicada para falar conforme falou. Porque a casa chamada UNITA está mais desorganizada do que ali onde ele está a criticar. Está mais desorganizada, está dividida, passa o termo. Está dividida, onde há perseguições internas, pessoas que apoiam o presidente fundador, que apoiam o último presidente antes do atual. Enfim, então, como deputado é a pessoa menos indicada. Como cidadão, é livre de falar como quiser falar. É livre de falar e não importa o seu nível acadêmico, o seu grau de instrução. Não, isso é irrelevante. Isso é irrelevante e até por vezes desaconselhado pronunciarmos nestes termos. Como cidadão pode falar, até o analfabeto que não sabe sequer escrever o seu nome, Deus lhe deu uma inteligência para, na lógica da educação que recebeu, sobre o que é certo e o errado, passo a redundância, sabe definir as coisas. Exatamente. Como cidadão pode falar o que quiser, mas como deputado não é a pessoa mais indicada. Porque a casa dele, que lhe deu a possibilidade de ser deputado, está mais desorganizada do que o sistema judicial angolano. Está mais desorganizado. Tem mais irregularidades em termos legais no que diz respeito à constitucionalidade ou à legalidade dos atos por eles praticados. E a prova está a vir aí. A prova está a vir aí. A forma como estão a lhe colocar como futuro secretário-geral da mocidade da UNITA. Tenho dito, esse era o meu pequeno contributo.